provavelmente essa situação está sendo tão complicada e complexa para você, para sua família, que já esteja causando medo em você, esteja causando aquele sentimento de paralisação, vontade de parar, vontade de se esconder do mundo. Provavelmente tudo isso que está acontecendo já está esgotando a sua energia. Você já está tendo muitas vezes pensamentos de que não vale a pena continuar se for dessa forma. Toda essa situação que está acontecendo, ela está minando a sua força e te fazendo ter pensamentos, questionamentos que não parece que não são seus. Eu vou te dar uma chave poderosa hoje aqui, que vai fazer sentido e você vai aplicar na tua vida. Isso está na palavra, isso tem fundamento e você vai sentir um olhar diferente para essa situação depois que eu te disser isso aqui. Foi no devocional de hoje que o Senhor falou comigo sobre essa palavra e eu vou passar ela adiante para você e espero que você também repasse se fizer sentido para você. Não deixe de curtir esse vídeo e não deixe de seguir o canal. Vamos lá. Eu estou lendo o livro de Neemias e eu estou aqui no capítulo 4, no versículo 16. Eu vou ler somente as partes que eu destaquei. Mas antes, deixa eu te contextualizar. O livro de Neemias é um livro de um homem com um coração incorruptível, um coração sensível, porque quando ele soube que Jerusalém tinha tido seus muros destruídos, a cidade estava um caos, estava tudo numa situação muito vergonhosa, ele se colocou em oração para ser a pessoa que iria reconstruir os muros, e muros falam de proteção, de identidade. Jerusalém é uma cidade honrosa do Senhor, é um povo exclusivo de Deus e ele se compadeceu daquilo. Ele verdadeiramente chorou, ele verdadeiramente sentiu a dor de um povo. E ele se levantou como um homem que não ia se corromper nesse tempo para reconstruir o muro. E quando ele começou nessa manobra de juntar pessoas para reconstruir esse muro, zombaram, caçoavam deles, falavam que eles não iam conseguir, que ia cair tudo, que as pedras não eram pedras fortes, tudo isso eles ouviram. Só que quando eles conseguiram construir metade do muro, já começaram as ameaças, começaram a ficar irados e começaram a dizer que iriam até eles para destruir tanto eles quanto os muros. Foi quando Neemias orou mais uma vez e começou a se munir de uma estratégia que eu vou compartilhar com você no capítulo 4, versículo 16. Porém, desse dia em diante, somente a metade das pessoas trabalhava, enquanto a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. E os pedreiros e os operários faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma, ou estavam com as espadas na cintura enquanto trabalhavam. Uma outra parte que eu destaquei foi o 21. Trabalhavam o dia inteiro, desde o raiar do sol até quando ele desaparecia no horizonte. Metade dos homens estava sempre de guarda. Durante esse tempo, eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, não tiramos a roupa do corpo e não largávamos as nossas armas para nada. Isso aqui mexeu muito comigo, me chamou muita atenção, porque eles não deixaram de fazer o trabalho. Eles também não deixaram de se proteger. Eles oraram para que Deus protegesse, mas eles não se isentaram da responsabilidade de fazer a parte deles, tanto do trabalho quanto de proteção. Então eles não falaram assim, eu não tenho condição de me proteger, Deus, só você pode fazer isso, eu vou continuar trabalhando aqui. Não, eles sabiam que tinha a proteção do Senhor, mas sabiam que também tinha a inteligência e a força do Senhor dentro deles, porque eles sabiam quem eles eram. E aí eu vou fazer uma conexão com Efésios 6:12 para que você entenda, já deixei marcado aqui. Efésios 6:12, vamos no 10. Quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor que está dentro de vocês. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás,
porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a nossa principal batalha. E eu já bati aqui na mesa que tremeu tudo. Mas essa é a nossa principal batalha, não é contra pessoas. A nossa principal batalha é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas. Não esqueça disso. Aí ele fala no 13, portanto, usem cada peça da armadura de Deus. Olha só, usem cada peça da armadura de Deus. Lembra lá de Neemias? Para resistir ao inimigo sempre que ele atacar. E quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Então a armadura é para proteção e para permanência. O povo lá em Neemias, quando o povo vinha atacar, eles precisavam permanecer, porque o objetivo deles era construir o muro. E o seu objetivo também tem um propósito por trás do que você está fazendo. Por isso, você precisa concentrar as suas forças em permanecer. Muitas vezes a gente quer concentrar a nossa força em atacar, em contra-atacar, em se defender no sentido emocional, quando o Espírito Santo está dizendo, você precisa permanecer no lugar que eu te plantei e você precisa concluir aquilo que eu te chamei para fazer, independente das ameaças, independente do medo, independente da zombaria que possa estar acontecendo com você, independente do cenário que não é um cenário favorável, eu quero que você foque em permanecer. Então, para permanecer, eu preciso usar as armaduras do Espírito. E olha só que engraçado. Para fazer isso, é no versículo 14 que vai falar isso, mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão da verdade e da couraça da aprovação de Deus. Calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem o evangelho da paz. Em cada batalha, vocês precisarão da fé como um escudo para deter as setas ardentes disparadas pelo maligno contra vocês. Vocês precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí ele continua falando coisas maravilhosas aqui, como orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, fiquem alertos e não desanimem. É muito importante essa permanência emocional. Permaneça naquilo que eu te chamei para fazer até o final. Provavelmente Deus não te trouxe num determinado lugar para você desistir no meio do caminho. Ele te trouxe para você concluir, mas você precisa certificar realmente que foi Ele que te colocou ali. Isso é importante também. E aí eu quero falar rapidamente com você aqui alguns pontos sobre as armaduras espirituais. Eu até fiz algumas anotações. O cinturão da verdade é importantíssimo e é uma das primeiras coisas que citam aqui, porque nós precisamos andar debaixo da verdade. A verdade, ela precisa de fato ser o nosso cinturão, sabe? O que protege todas as coisas, principalmente esse campo, é um campo muito sensível e muito emocional. E a verdade, ela com certeza vai proteger as suas emoções de uma forma muito especial, porque quando a gente anda na verdade, a gente permanece debaixo das asas de Deus, a gente permanece debaixo da proteção do Senhor. Outro ponto importante, a couraça da justiça, que é a couraça da aprovação de Deus. Meu Deus, toda hora eu estou esbarrando na Bíblia e está tremendo tudo. A couraça da justiça é a aprovação de Deus, ou seja, quando se fala de justiça de Deus hoje, não é a justiça que está por vir, né? O juízo final. A justiça de Deus foi entregar o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para que haja salvação, que haja cura, que haja mudança de vida. Então, quando se fala da couraça da justiça, é porque você é justo. E se você é justo diante de Deus, é porque você é justificado pelo sangue de Cristo. Então, se aproprie e creia verdadeiramente que o sangue de Cristo te salvou, te salvou do pecado, da doença, da enfermidade,
te salvou de tudo aquilo que te aprisionava. É o sangue de Cristo que te faz vestir a couraça da justiça, porque nós, por nós mesmos, não conseguimos fazer isso. Um outro ponto é sapatos do Evangelho da Paz. Quem veste o sapato do Evangelho da Paz sabe para onde está indo. Quem veste o sapato do Evangelho da Paz sabe que não pode pisar em qualquer lugar. Quem veste o sapato do Evangelho da Paz está sempre andando com propósito, está sempre indo para lugares com propósito do porquê, do para quê. Sapatos são coisas muito simbólicas, no sentido de onde você está indo. Qual o propósito, qual é a paz que você leva para os lugares que você vai, como que você leva descanso, cura, como que você leva a manifestação do poder de Deus através dos seus sapatos. Sapatos é uma coisa muito importante. Escudo da fé, né, para deter as setas. Deixa bem claro aqui na palavra que o escudo da fé é para deter as setas. Então, quando você tem um escudo que ele é bem enorme, já viu aqueles escudos que pegam quase o corpo inteiro da pessoa? Esse é o tipo de escudo da fé, porque quando você ouve alguma coisa que não está dentro do que a palavra fala, ou dentro daquilo que Deus falou com você, provavelmente é o escudo da fé, é o que você crê, é o que você fundamenta na sua vida, que vai ser a proteção para que aquela seta, para que aquele dardo caia e aquilo não tenha poder na sua vida. Temos também o capacete da salvação, que é guardar a nossa mente, é guardar como nós pensamos, como nós agimos, como nós dirigimos a nossa vida, para que verdadeiramente as setas e as ciladas que vêm para a nossa mente, a salvação possa proteger. Eu sou salvo, eu sou livre, o Senhor salvou a minha vida, o Senhor mudou a minha história. Então esse capacete, ele vai ser o centro de proteger a tua mente, a forma como você pensa, e é importantíssimo. Temos também a espada do Espírito, que é a arma de contra-ataque. É a única arma que a gente tem aqui, é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela de verdade é uma espada que separa juntas e medulas, a alma e o espírito. Essa arma é a arma mais poderosa que você pode utilizar nesse momento complicado, nesse momento de confusão mental, de medo, de indecisão. E o Senhor Jesus, quando estava sendo tentado no deserto por Satanás, ele contra-atacou, por mais que não pareça, mas ele guerreou com Satanás ali em espírito, em palavra. Então, quando Satanás vinha com a palavra, ele rebatia com a palavra, e isso foi sensacional, foi de uma sabedoria extrema, mostrando para nós que muitas vezes nós vamos guerrear com a espada do Espírito e não com ataques emocionais, ofensas, ego, birras, palavras torpes, enfim, ficar zangado, fazer tratamento de silêncio, se afastar, se isolar das pessoas. O Senhor, ele está nos chamando para avançar, para permanecer diante do problema difícil. Em toda palavra, o povo de Deus triunfou diante da dificuldade, triunfou diante de calúnias, ameaças, difamações. O que Deus mostrou em toda a Bíblia é que um povo que poderia ser atacado, mal visto, caluniado, era o povo que, se tivesse uma palavra do Senhor, a bênção do Senhor, ele iria triunfar diante de todas as adversidades. Então aprenda com essa situação, permaneça, aprenda a utilizar as armas e aprenda a utilizar as armaduras que o Senhor disponibilizou para você. Existe aqui dentro dessa palavra vida, força, proteção para que você continue avançando no dia mal. Você não está sozinho, você não está abandonado, você não está numa situação desfavorável, você está numa situação muito melhor do que muitas pessoas que te atacam, porque você está protegido, cercado do Espírito Santo de Deus. Tanto que Eliseu, em uma das suas passagens, falou lá com o servo dele, que os seus olhos sejam abertos e você possa ver
quantos nos cercam, quantos são ao nosso favor. E os olhos desse servo são abertos e ele enxerga que o exército que está com ele é muito maior do que o exército que estava contra eles. Então que os seus olhos sejam abertos nesse momento e você possa enxergar que o teu exército, o teu lado dessa história é muito maior, é muito mais poderoso, é muito mais influente do que aquilo que está vindo contra a sua vida. Que Deus te abençoe, guarda essa palavra no teu coração. Se fizer sentido para você e você não estiver lendo nenhum livro, lê o livro de Neemias e faça algumas anotações misturando com Efésios 6. Você vai ver uma grande força do Senhor se revelando dentro do seu coração. Que Deus abençoe a sua vida e eu espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração de forma muito positiva. Se inscreve nesse canal, deixa um comentário aqui para dizer como você se sentiu depois dessa mensagem, porque é importante para mim saber se ela de fato está alcançando corações da forma como eu propus quando eu gravei o vídeo. Muito obrigada pelo teu tempo e que Deus abençoe a sua vida.